O dia da guerra trouxe mais uma demonstração clara do poderio ucraniano. O ataque ao complexo industrial em Tyumen não só quebrou recordes de distância, mas também mostrou uma precisão devastadora. Fontes confiáveis confirmam que pelo menos 2 a 5 alvos foram atingidos, incluindo uma coluna de destilação e parte do sistema de abastecimento de água do local. Enquanto isso, na região ocupada de Kursk, as chamas continuam a consumir instalações, com indícios de que novos focos surgiram em sequência. Não é à toa que especialistas já apontam esse como um dos meses mais intensos em termos de operações bem-sucedidas contra alvos russos. Setembro registrou 40 ataques eficazes a infraestruturas russas, um número impressionante, superado apenas por agosto. E tudo indica que outubro não ficará para trás, com a possibilidade de novos recordes sendo estabelecidos. No cenário político, os vencedores das eleições na República Tcheca não se apressaram em cortar o apoio militar à Ucrânia, optando por uma revisão cuidadosa dos programas de assistência. Enquanto isso, a Eslováquia deu um passo à frente prometendo enviar equipamentos de desminagem, um gesto que, embora não seja letal, é fundamental. Ainda assim, a maioria dos países europeus mantém uma postura cautelosa, evitando um envolvimento direto no conflito. Do outro lado, Putin e Gerasimov continuam a pintar um quadro otimista da guerra, como se vissem o conflito através de lentes cor-de-rosa. Difícil acreditar que eles realmente confiem nas próprias palavras, afinal, vivemos em uma era onde dados e imagens comprovam o contrário. Ou eles perderam o contato com a realidade, ou estão deliberadamente enganando a todos. Mesmo os supostos sucessos divulgados parecem insignificantes diante dos recursos desperdiçados e das vidas perdidas. Enquanto isso, promessas de avanços militares são feitas sem qualquer base concreta. Na prática, soldados russos seguem morrendo em ofensivas mal planejadas, vítimas de uma liderança incompetente. Quando não estão no fronte, muitos são obrigados a participar de esquemas de corrupção em escala industrial, com comandantes desviando recursos para construir mansões na Crimeia. Dentro da Rússia, a propaganda se intensifica, com escolas competindo para ver qual delas faz a maior demonstração de submissão ao regime. Crianças são forçadas a formar símbolos patrióticos, enquanto veteranos de guerra com deficiências recebem soluções absurdas, como veículos adaptados para quem perdeu o braço direito, mas que só podem ser dirigidos com a mão esquerda. Enquanto isso, na região de Kursk, um ataque deixou parte do território sem energia elétrica. Autoridades locais garantem que hospitais e serviços essenciais estão funcionando com geradores, mas a situação é crítica. A promessa é de que a energia seja restabelecida até o fim do dia, mas a incerteza persiste. A mais de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana, o ataque ao complexo petroquímico em Tyumen não só alcançou uma distância inédita, como também causou danos significativos. O local, um dos maiores refinarias independentes da Rússia, teve sua produção comprometida, com pelo menos 2 tanques de armazenamento destruídos e sistemas vitais danificados. Imagens mostram dezenas de viaturas de bombeiros no local, enquanto explosões ecoavam pela região. Em outra frente, um depósito de combustível em Kursk continua em chamas pelo 2º dia consecutivo, com satélites confirmando que o incêndio só se alastrou. A presença de um sistema de defesa antiaérea próximo ao local mostrou-se inútil, repetindo o fracasso de tentativas anteriores. A pergunta que fica é: até quando o fogo vai durar e o que restará dessa infraestrutura vital? Setembro foi um mês de ataques estratégicos sem precedentes. Foram 40 operações bem-sucedidas contra alvos russos, incluindo refinarias, estações de bombeamento, bases militares e infraestruturas críticas. Agosto ainda lidera com 45 ataques, mas outubro promete superar esses números. As investidas atingiram desde instalações de produção de energia até depósitos de munição e centros logísticos. E esses são apenas os ataques confirmados. Muitos outros ocorrem sem registro oficial, mas deixam rastros de destruição em fábricas e bases militares. Se a intensidade dos ataques ucranianos se mantiver, os problemas para a Rússia só tendem a aumentar. A infraestrutura de combustível, em especial, tem sido um alvo prioritário, e os últimos meses provaram o quanto isso é eficaz. Cada refinaria destruída, cada estação de bombeamento danificada, enfraquece a máquina de guerra russa. E o mundo inteiro está de olho nesses desdobramentos. A Ucrânia não está apenas resistindo, está redefinindo as regras do jogo, mostrando que a determinação e a estratégia podem superar até mesmo os recursos mais vastos. Para continuar acompanhando essas análises, apoie o trabalho com curtidas, comentários e, claro, assinando o canal.
Cada interação ajuda a ampliar o alcance das informações, especialmente para os algoritmos das plataformas. Se quiser ir além, considere contribuir financeiramente. Os links estão na descrição, e as doações ajudam a manter a produção de conteúdo, além de oferecer ferramentas para contornar bloqueios e acessar redes sociais e serviços online sem restrições. Também há opções para quem está fora da Rússia e precisa acessar serviços locais. Agora voltemos ao que realmente importa, os fatos que estão moldando essa guerra. Mostrar resultados concretos. E todos os cálculos do lado russo, aqueles que preveem uma rápida recuperação, a redução de problemas ou a normalização da situação, baseiam-se em uma premissa fundamental: a ausência de novos ataques. Toda análise, toda projeção, parte do pressuposto de que não haverá mais danos significativos. Mas como vimos em outubro, os danos continuam. E não apenas continuam, eles se expandem com uma eficácia cada vez maior. Não há absolutamente nenhum motivo para que a Ucrânia interrompa seus ataques às defesas antiaéreas russas. Essa tática já provou seu valor drenando recursos, forçando Moscou a redistribuir sistemas e abrindo brechas para que drones e mísseis ucranianos operem com mais liberdade. Ainda há arsenais não utilizados em larga escala, como os mísseis Storm Shadow e especialmente os ataques, os famosos Flamingos. Sim, sei que agora todos falam dos Tomahawks, mas, sinceramente, não entendo muito bem por quê. Entendo o simbolismo. São armas que os Estados Unidos podem transferir sem grandes burocracias, relíquias da Guerra Fria, tecnicamente ultrapassadas, mas que ainda fazem barulho. Os Tomahawks são o tipo de armamento que Washington adora usar quando quer enviar uma mensagem, como em 2018, quando Trump ordenou o lançamento de 100 deles contra a Síria às vésperas do Prêmio Nobel da Paz. Se ele quiser repetir a fórmula antes de uma possível vitória em 2024, basta mirar a Rússia com uma salva de mísseis e posar como pacificador. Mas convenhamos, os Flamingos são muito mais relevantes. Não porque sejam mais avançados, os Tomahawks até têm vantagens técnicas, mas porque a Rússia já não tem uma defesa aérea capaz de detê-los. Drones ucranianos de baixo custo atravessam suas barreiras como se fossem papel. Não é preciso tecnologia de ponta para causar estragos, basta alcance e capacidade de carga. E é exatamente isso que os ataques oferecem. Enquanto um Tomahawk custa 4 vezes mais, a Ucrânia já produz 50 Flamingos por mês. Em termos práticos, é como usar um canhão para matar uma mosca, só que no caso russo, a mosca é toda a infraestrutura crítica do país. E os drones ucranianos seguem provando sua eficácia. Em outubro, novos ataques atingiram refinarias e depósitos de combustível, enquanto sabotagens continuam a desestabilizar a logística russa. Na manhã de 7 de outubro, na região de Leningrado, uma explosão interrompeu o tráfego de trens de carga e passageiros. As autoridades alegaram problemas técnicos, mas fontes da inteligência ucraniana confirmaram: foi um ato de sabotagem. O resultado? Horas de paralisação no corredor ferroviário entre São Petersburgo e Pskov. Moscou ainda não se pronunciou, mas os fatos falam por si. As operações de guerrilha estão se tornando mais frequentes e ousadas. Enquanto isso, a Rússia mantém sua estratégia de terror contra civis. Ataques à infraestrutura energética, ferroviária e residencial se multiplicam. Em Poltava, um depósito de locomotivas foi atingido, causando incêndios e atrasos em dezenas de trens. Na mesma região, 28 mil consumidores ficaram sem luz após um bombardeio a uma subestação. Em Sumi, casas foram destruídas e bairros inteiros mergulharam na escuridão. Em Chernihiv, mais de 60 mil pessoas perderam energia, e um silo de grãos foi danificado. Em Kharkiv, um ataque noturno com 25 mísseis Shahed deixou 10 mil moradores sem eletricidade e feriu 2 civis. Em Kherson, uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas, incluindo 3 crianças, após bombardeios que atingiram prédios residenciais e hospitais. O padrão é claro. Enquanto a Ucrânia concentra seus ataques em alvos militares e logísticos próximos à fronteira, a Rússia mira deliberadamente em civis, buscando paralisar o país. Mas a resposta ucraniana não tarda. Cada golpe russo na infraestrutura energética será retribuído, não necessariamente com ataques indiscriminados, mas com precisão cirúrgica contra os pontos fracos do inimigo. E se Moscou insiste em transformar a guerra em um jogo de destruição mútua, Kiev está pronta para elevar a aposta. Nas linhas de frente, a resistência ucraniana não dá trégua. A cada dia, soldados e voluntários provam que mesmo diante de um inimigo superior em números, a determinação e a inteligência estratégica podem virar o jogo. A guerra não será decidida apenas por armas,
mas pela capacidade de resistir, e acima de tudo, pela vontade de não se curvar suas vidas para defender a pátria dos fascistas e ocupantes russos, que insistem em tentar destruir a Ucrânia. Por isso seguimos unidos nesta campanha em prol da 60ª Brigada, e as palavras dos próprios combatentes não deixam dúvidas sobre a urgência do momento. Eles pedem apoio, clamam por recursos, reforçam a necessidade de blindados e veículos para manter a mobilidade no fronte. 2 caminhões para a linha de frente podem significar a diferença entre uma missão cumprida e uma derrota evitada. Cada doação, por menor que seja, é um passo rumo à vitória. E a generosidade já mostrou seu poder. Juntos, já alcançamos avanços concretos, mas ainda há um caminho a percorrer. Para quem deseja contribuir, as opções são claras. Transferências bancárias, PayPal, CryptoWallet ou até mesmo Telegram @20. Cada real, euro ou dólar enviado é um golpe direto contra a máquina de guerra russa. Afinal, não se trata apenas de equipar soldados. Trata-se de garantir que a resistência ucraniana tenha os meios para ditar o ritmo da batalha. Enquanto isso, a logística de guerra ganha um aliado de peso. A Daimler Truck recebeu um pedido de cerca de 1.000 caminhões militares Mercedes-Benz E-Trus para a Ucrânia. Projetados para terrenos hostis, esses veículos são essenciais para manter as linhas de suprimento ativas, transportando munição, combustível e feridos sob fogo cruzado. Adaptados para a era dos drones, priorizam velocidade, mobilidade e baixa assinatura térmica e eletromagnética. Detalhes que podem salvar vidas em um cenário onde cada segundo conta. A empresa já entregou mais de 200 unidades, e o novo lote reforça uma parceria estratégica com Kiev. Críticos podem questionar a eficácia de veículos grandes em um conflito dominado por drones, mas os resultados falam por si. Se após a entrega de 1.200 unidades o pedido foi ampliado, é porque cumprem seu papel. E em guerra, qualquer vantagem, por menor que seja, faz diferença. A Alemanha, por sua vez, acelera sua transição para a economia de guerra, envolvendo até empresas civis na produção militar. O cenário, antes impensável, hoje é celebrado como um passo necessário. Enquanto isso, a Ucrânia registra novos avanços na defesa antiaérea. Mísseis franceses de 70 mm como Thales começam a derrubar drones russos com precisão cirúrgica. Equipados com ogivas de fragmentação, esses sistemas espalham milhares de esferas metálicas em um raio de 12 metros, neutralizando ameaças com eficiência letal. A Europa, porém, enfrenta um dilema. Será capaz de compensar a possível redução de apoio americano? A resposta ucraniana já existe. Drones antiaéreos de fabricação nacional, como os desenvolvidos pela equipe de Serhiy Sternenko, provam que a inovação local pode preencher lacunas. E é justamente por isso que iniciativas como a dele merecem apoio, afinal, cada drone derrubado é um passo a menos para o inimigo. Mas nem tudo são boas notícias. Na República Tcheca, o movimento pró-russo ANO, liderado pelo ex-primeiro-ministro Andrej Babis, conquistou espaço no parlamento e agora ameaça revisar o programa de fornecimento de munições à Ucrânia. Embora Babis tenha amenizado o discurso pós-eleição, prometendo apenas mais transparência e controle de gastos, a sombra da incerteza paira sobre o futuro da ajuda tcheca. O presidente Petróleo Pavel, no entanto, foi claro: interromper o apoio seria um tiro no pé, manchando a reputação internacional do país e enfraquecendo sua própria indústria de defesa. Afinal, a eficácia do programa é reconhecida até mesmo por Moscou, e qualquer retrocesso seria um presente para o Kremlin. As acusações de corrupção, tão exploradas pela propaganda russa, também não resistem ao escrutínio. Em 3 anos de guerra, nenhuma evidência concreta foi apresentada para sustentar as alegações de desvios ou tráfico de armas. O que existe, na verdade, é uma máquina de desinformação que tenta minar a confiança no Ocidente, enquanto a Ucrânia segue lutando com o que tem e fazendo mais com menos. A verdade é simples: a resistência ucraniana não depende apenas de armas, mas da convicção de que a liberdade vale cada sacrifício. E enquanto houver quem acredite nessa causa, haverá esperança. A vitória não será conquistada da noite para o dia, mas cada esforço, cada doação, cada decisão estratégica nos aproxima dela. Juntos podemos garantir que a Ucrânia não apenas resista, mas prevaleça. E esse dia está mais perto do que parece. É justamente por isso que, mesmo diante de cenários políticos instáveis, como as recentes eleições na República Tcheca, é preciso cautela antes de rotular líderes como pró- ou anti-Rússia. Populistas por natureza navegam entre vantagens e riscos. Sua falta de um eixo moral claro os torna imprevisíveis, mas também os força a evitar decisões impopulares.
No caso da Tchequia, interromper o apoio à Ucrânia significaria não apenas abandonar uma causa justa, mas também abrir mão de programas que geram empregos e renda para os próprios tchecos. Por isso, embora haja incertezas, a probabilidade de retrocessos é baixa. E temos motivos para agradecer a figuras como Petróleo Pavel, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que deixou claro, se a situação se agravar, ele não hesitará em bloquear qualquer medida que prejudique a Ucrânia, garantindo que a solidariedade não seja sacrificada em nome de jogos políticos. Enquanto isso, a Eslováquia dá passos concretos e surpreendentes. Apesar das narrativas ambíguas que tentam suavizar o impacto de suas doações, o país anunciou a entrega de equipamentos vitais, 5 máquinas de desminagem, veículos de engenharia, sistemas de transporte e suprimentos médicos. Não são apenas ferramentas de reconstrução, são instrumentos que salvam vidas no fronte, permitindo avanços seguros e protegendo civis. Durante o encontro com o primeiro-ministro eslovaco, o agradecimento foi claro: essa ajuda não é apenas técnica, é humanitária. E mais, é um sinal de que mesmo sob governos com histórico controverso, a pressão popular e a realidade geopolítica podem reorientar políticas externas. A Eslováquia, que já foi uma das primeiras nações a apoiar militarmente a Ucrânia, agora retoma seu rumo com decisões pragmáticas, e isso não é coincidência. É a prova de que a resistência ucraniana, quando apoiada, cria um efeito dominó. Cada nação que se posiciona fortalece a rede de segurança coletiva. Mas a batalha contra a agressão russa não se limita ao campo de batalha. Nos bastidores, a União Europeia avança em medidas sem precedentes para desmantelar as engrenagens do regime de Putin. 3 empresas, sediadas em jurisdições obscuras como Curaçao, São Martinho e as Ilhas Marshall, estão na mira por facilitarem o frota fantasma russa. Navios que operam sob bandeiras falsas, burlando sanções e abastecendo a máquina de guerra. Essas companhias, que registraram ilegalmente pelo menos 8 petroleiros do Shadow Fleet russo, podem ser alvo do 19º pacote de sanções da UE, que também mira outros 120 navios ligados ao Kremlin. É uma resposta cirúrgica, mas necessária. Se não cortarmos o oxigênio financeiro da Rússia, a guerra se prolongará indefinidamente. E não para por aí. Os países nórdicos, em uma ação coordenada, decidiram restringir os movimentos de diplomatas russos dentro do espaço Schengen, exigindo notificação prévia para qualquer deslocamento entre fronteiras. A medida, embora protocolar, reflete uma realidade alarmante. A Rússia não se contenta mais com espionagem tradicional. Seus agentes, disfarçados de diplomatas, estão por trás de sabotagens, ciberataques e atentados à infraestrutura crítica da Europa, de incêndios criminosos a ataques a redes elétricas. A tolerância acabou. Quando o Estado usa suas embaixadas como bases de operações clandestinas, a diplomacia cede lugar à segurança. E a Europa finalmente parece entender que a complacência tem um preço alto demais. Enquanto isso, no fronte leste, a situação segue tensa. Há meses, a 11ª Divisão de Assalto Aéreo Transportada russa tenta, sem sucesso, romper as linhas ucranianas na direção de Avdiivka. Mas a resistência não cede. E agora, um vídeo de um soldado ucraniano, gravado diretamente da linha de frente, expõe não apenas as dificuldades operacionais, mas também a negligência do alto comando russo. Dirigindo-se diretamente ao general Valery Gerasimo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o combatente denuncia: você enviou homens feridos de volta ao fronte sem tratamento adequado. Você os trata como descartáveis. As palavras são um retrato cruel da realidade. Enquanto o Kremlin gasta rublos em propaganda, seus soldados são enviados para a morte como peças de um tabuleiro. Esses relatos não são apenas testemunhos, são provas de que a guerra não se vence apenas com armas, mas com estratégia, humanidade e apoio inabalável. A Ucrânia não está sozinha. Cada doação, cada sanção, cada decisão política que enfraquece a Rússia é um passo em direção à vitória. E essa vitória não é apenas ucraniana. É de todos que acreditam em um mundo onde a soberania não é violada, onde o direito internacional não é pisoteado, e onde a liberdade não é negociável. O momento de agir é agora, porque a história não perdoa quem fecha os olhos diante da tirania. E a Ucrânia, com sua coragem, já provou que a luz sempre vence a escuridão. As trincheiras. Enquanto Moscou mente sobre avanços heróicos e territórios libertados, a realidade é escrita com sangue e resistência. Cada centímetro que a Ucrânia recupera é uma prova de que a verdade não se dobra diante das narrativas fabricadas. E cada soldado russo que cai, não por glória, mas por uma guerra injusta, é mais um lembrete de que o preço da tirania sempre recai sobre os que menos a escolheram.
Os generais do Kremlin falam em sucessos estratégicos, mas os números não mentem. 5.000 quilômetros quadrados conquistados. Uma farsa. Os mapas independentes mostram menos de 1/10 disso. E mesmo esse avanço pífio custa caro em vidas, em recursos, em moral. Enquanto Putin discursa sobre fornecimento pleno de armas, voluntários russos imploram por doações para comprar munição e coletes. Enquanto o alto comando promete segurança energética, usinas ucranianas são bombardeadas, deixando milhões no escuro. A distância entre a propaganda e a realidade nunca foi tão gritante. Mas há algo que a Rússia não consegue falsificar: a coragem dos que defendem sua terra. Cada drone que neutraliza um blindado russo, cada contra-ataque que recupera uma aldeia, cada soldado que resiste apesar da exaustão, isso não é teatro. É a história sendo escrita com determinação, não com mentiras. E enquanto o Kremlin se perde em suas próprias ilusões, a Ucrânia avança passo a passo para um futuro onde a liberdade não é uma concessão, mas um direito inegociável. O mundo não pode se dar ao luxo de acreditar nas fábulas de Putin. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento. Cada sanção adiada é um convite para que a agressão se repita. A vitória ucraniana não é apenas possível, ela é necessária. Porque se a tirania vencer aqui, não haverá fronteiras seguras em lugar nenhum. E a história já mostrou, quando a luz da resistência se acende, até as sombras mais densas acabam por recuar. A verdade não se esconde atrás de palavras vazias ou mapas distorcidos. Enquanto a propaganda russa insiste em pintar vitórias onde só há fracasso, os fatos falam por si. Cada metro de terra ucraniana reconquistada é uma prova de que a resistência não apenas persiste, mas avança. E avança porque não há outra opção. Porque cada rua retomada, cada vilarejo libertado, é um golpe na narrativa mentirosa de que a guerra estaria sob controle. Os números não mentem mesmo quando tentam manipulá-los. 200 quilômetros quadrados recuperados em um mês não são uma retirada tática, são a realidade de um exército que se recusa a recuar. As forças ucranianas não apenas resistem, elas contra-atacam, desmantelam linhas de suprimento inimigas e transformam cada posição perdida pelos russos em uma lição de estratégia. Enquanto isso, do outro lado, o que se vê são promessas não cumpridas, objetivos abandonados e uma liderança que, incapaz de admitir a derrota, prefere inventar triunfos onde só há desespero. Putin prometeu Donbas em semanas. Já se passaram anos. Prometeu 6 regiões, e hoje mal consegue justificar porque suas tropas sequer avançam em direção a elas. A cada novo discurso, a cada nova mentira, a distância entre a propaganda e a realidade só aumenta. E o mais revelador não são as falsidades em si, mas o que elas escondem, a incapacidade de reconhecer que o plano falhou. Enquanto a Ucrânia adapta suas táticas, investe em drones, reorganiza suas forças e busca soluções criativas para cada desafio, a Rússia repete os mesmos erros, como se a inércia pudesse substituir a estratégia. E é justamente essa recusa em encarar a realidade que condena o invasor ao fracasso. Porque guerras não se vencem com ilusões, mas com ações. E as ações ucranianas, cada contra-ataque, cada golpe preciso contra infraestruturas militares russas, mostram que a vitória não é uma questão de se, mas de quando. Enquanto isso, do lado russo, o que resta são soldados mal equipados, comandantes perdidos e uma população sendo alimentada com narrativas cada vez mais absurdas. A história já provou, impérios caem quando preferem a fantasia à verdade. E Putin, ao insistir em suas fábulas, não está apenas enganando o mundo, está cavando sua própria ruína. A Ucrânia, por sua vez, segue em frente, porque sabe que cada dia de resistência é um dia a menos de opressão, e que no fim a luz sempre vence a escuridão. Enquanto isso, no fronte russo, a realidade é ainda mais grotesca do que as narrativas oficiais ousam admitir. Soldados são tratados como gado descartável, enviados para a morte sem munição, sem comida, sem dignidade. E quando não estão morrendo, estão saqueando, não por necessidade, mas por pura ganância. Fios de cobre arrancados de postes, cabos elétricos roubados em escala industrial, tudo para encher os bolsos de comandantes que sonham com mansões na Crimeia enquanto seus homens sobrevivem à base de migalhas e promessas vazias. E não são apenas os próprios soldados que sofrem. Estrangeiros recrutados como o chinês Zhang Yan, ferido em combate e abandonado à própria sorte, descobrem na pele o que significa servir a um exército que não conhece lealdade. Sem assistência médica, sem apoio jurídico, sem sequer um tradutor para entender o que está acontecendo, esses homens são jogados na guerra como lixo humano. E depois, quando voltarem para casa, o que dirão de um país que os usou e os descartou? Que imagem levarão de uma nação que promete glória, mas entrega apenas abandono?
Mas a crueldade não para por aí. Até mesmo os mais vulneráveis são alvos dessa máquina de desumanização. Em territórios ocupados, crianças são doutrinadas desde a infância, obrigadas a cantar loas a Putin em creches e escolas, como se o culto à personalidade fosse mais importante que a educação. Enquanto isso, na Rússia, jovens recebem convocatórias por e-mail segundos após pedirem um empréstimo online, um sistema tão eficiente em caçar corpos quanto incompetente em cuidar deles. E tudo isso é vendido como patriotismo. A pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando o povo russo aceitará ser tratado como massa de manobra, enquanto seus filhos são transformados em carne de canhão e seus recursos em pilhagem? Até quando acreditarão que a grandeza de uma nação se mede pela obediência cega, e não pela liberdade? A Ucrânia já mostrou que resistir é possível. Agora cabe à Rússia decidir se quer continuar sendo o monstro da história, ou se finalmente terá coragem de acordar. A verdade é que essa encenação grotesca revela muito mais do que uma simples doação de carro. Revela a hipocrisia de um sistema que trata seus heróis como peças descartáveis, enquanto ostenta gestos vazios para as câmeras. Um veículo adaptado para quem perdeu o braço direito, mas com os comandos ainda projetados para a mão que não existe. Que piada cruel! Ou será que no fundo nem isso importa? Afinal, o que vale é a foto, o discurso, o teatro montado para alimentar a narrativa de um Estado que se diz generoso, mas só sabe explorar? Eles falam em apoio aos veteranos, mas onde estão as verdadeiras soluções? Onde está a dignidade de quem deu tudo, ou quase tudo, por uma guerra que nunca foi sua? Adaptar um carro para um homem sem braço direito, mas mantendo os controles no lado errado, não é assistência. É cinismo. É a prova de que, para o poder, as pessoas são apenas números, estatísticas a serem usadas e depois esquecidas. A máquina de propaganda gira, os discursos emocionam, mas a realidade é essa. Um veículo que deveria ser um alívio se transforma em mais uma humilhação. E o pior é que todos sabem. Os burocratas que aprovaram a adaptação sabem. Os jornalistas que cobriram a cerimônia sabem. Até mesmo o próprio veterano, que agora se vê obrigado a lidar com uma máquina que não foi feita para ele, sabe? Mas ninguém diz nada. Porque, no fim das contas, o que importa não é a vida de um homem, mas a imagem de um regime. O que importa não é a justiça, mas a ilusão de que ela existe. E assim, mais uma vez, a Rússia prova que seu patriotismo é uma farsa. Que sua compaixão é calculada. Que seus heróis são apenas peças de um jogo muito maior, e muito mais sujo. Até quando? Até que alguém tenha a coragem de dizer basta. Até que o povo entenda que a verdadeira grandeza não está em aplaudir mentiras, mas em exigir mudanças. Até que finalmente a história deixe de ser escrita pelos mesmos de sempre, e passe a ser construída por quem realmente importa.